Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor João Santana. João Cerqueira de Santana Filho. Perdão. Senhor Santana, o senhor fez... É sabido, o senhor fez um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República, é isso mesmo? É verdade. O senhor está nesse processo aqui na condição de testemunha. Sim. Tanto como colaborador como testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok, estou ciente. Eu vou adverti-lo, senhor Santana, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor, além de responder por falso testemunho, o senhor também perde os benefícios do seu acordo, certo? Ciente. Excelência, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu gostaria de apresentar a contradita nos exatos fundamentos em que já apresentei em relação à senhora Mônica Moura. Certo. Eu faço remissivas, então, as razões do indeferimento da contradita, apesar do registro. Vou passar a palavra ao Ministério Público. O senhor Santana, só também conseguindo ao final que o que interessa aqui à Justiça é unicamente a verdade. Então o senhor não deve exagerar nada, nem excluir nada e nem falar coisas que o senhor não tem conhecimento, certo? Ok. Então passo ao Ministério Público. Excelência, só uma questão de ordem. Já foi aqui apresentado um pedido para adiamento porque o Ministério Público juntou nesta data registros audiovisuais aparentemente relativos à colaboração da testemunha. Mas também consta aqui, recebemos a informação também nesse momento, que outros documentos foram apresentados também na data de hoje. Então, me parece que isso só reforça a impossibilidade da tomada do depoimento, sem que a defesa tenha conhecimento do material juntado, repito, nesta data, pelo Ministério Público aos autos. Essa é uma questão que já foi decidida antes, né, doutor? Não tem necessidade de voltar ela à gravação, mas o que o juízo consignou, vamos aproveitar a presença do senhor Santana aqui e ouvi-lo. As partes poderão fazer as perguntas que entenderem necessárias. Em vista dessa juntada tardia feita pelo Ministério Público, se for o caso, as defesas podem requerer, eu vou conceder uns 5 dias para requererem a reoitiva, se for o caso, e nós complementamos se houver essa necessidade. Mas como foi dito pelo Ministério Público, existem 2 depoimentos longos que foram prestados pelo senhor Santana e pela senhora Mônica Moura, anexados à denúncia, e que, pelo menos segundo o Ministério Público, mais ou menos reproduzem o que é o relevante para o conteúdo dessa ação penal. Então não vislumbro assim com facilidade para o juízo, mas, como disse, se necessário, nós ouvimos eles em seguida novamente a pedido das defesas. Certo? As perguntas então pelo Ministério Público. Boa tarde, senhor João, tudo bem? Tudo bem, doutor. Senhor João, o senhor e sua esposa eram sócios na empresa chamada Polis Propaganda? Sim, sim. Qual que é a atividade dessa empresa? Marketing político e eleitoral. Ok. Qual que eram as atribuições do senhor e da sua esposa na empresa? Eu tratava do planejamento estratégico e criativo. Mônica da parte administrativa e financeira. Ok. O que seria esse planejamento O estratégico? planejamento estratégico e criativo envolve desde o diagnóstico de conjuntura política, as recomendações aos candidatos, a criação da publicidade da campanha. Então, todo o principal arcabouço e aquilo que o eleitor vê e aquilo que dialoga com o eleitor, seja explícito ou implicitamente, faz parte do que eu chamo de planejamento estratégico e direção criativa. Ok. Dentro das atividades de marketing político eleitoral, os serviços prestados pela Polis, em algum momento foram recebidos pagamentos não contabilizados? Sim, várias vezes. Ok. O Grupo Odebrecht efetuou pagamentos não contabilizados em favor da sua empresa? Efetuou várias vezes durante alguns anos. Esses pagamentos efetuados pelo Grupo Odebrecht foram em interesse do Partido dos Trabalhadores? Sim, sempre encaminhado pelo Partido dos Trabalhadores e seus candidatos. Ok. De que forma a sua empresa recebia esses pagamentos? Recebia principalmente através de uma conta na Suíça, da Shell Bill. Essa conta, inclusive, que eu tornei pública e cedi e tive perdimento dos seus valores. É de pleno conhecimento do Ministério Público. O Grupo Odebrecht pagava nessa conta? Pagava nessa conta. Okay. O formato eu nunca soube. Eu vim saber depois, através desse uso desse enxame de offshore. E também
acho que uma pequena parte, outra parte também em espécie, para o custeio do dia a dia de campanha, que é normal. Então era esses dois formatos. E Mônica pode ter esclarecido e pode esclarecer melhor do que eu, inclusive. Ok. Quem que era o contato do senhor junto ao Partido dos Trabalhadores? Deixa eu explicar um pouco, doutor, sobre isso. O meu contato era sempre com a cúpula do partido e com os candidatos. No caso da eleição do presidente Lula, ele, em primeiro lugar, e alguns diretivos do PT, o senhor Antônio Palocci, sempre um interlocutor também estratégico e cumpria também um papel paralelo na organização financeira com Mônica, mas não diretamente comigo. Os presidentes do partido, na época do presidente Lula, era o deputado Verzuini, depois foi o Rui Falcão, e lideranças mais expressivas. Mas como era o meu trabalho era um trabalho extremamente sensível, então resumia-se praticamente ao comando pleno da campanha e um diálogo muito permanente com o candidato. Ok. Sobre a Odebrecht ainda, os senhores receberam pagamento em espécie também? Sim, isso como eu falei antes, eu acho que uma parte foi recebida em espécie. Ok. O senhor participou da campanha de reeleição do presidente Lula em 2006? Sim, eu fui o coordenador de marketing. Pode circunstanciar isso, por gentileza? Vou explicar um pouco antes. Quando houve a crise, eu vou ter que recorrer um pouco no tempo. Em 2002, na primeira campanha do presidente Lula, eu era sócio, trabalhava com Duda Mendonça. Eu tinha feito a campanha de Antônio Palocci de Ribeirão Preto. Antônio Palocci nos aproximou do presidente Lula, da campanha, do que seria a campanha do presidente Lula. E me pediu um diagnóstico de campanha para ver se o presidente Lula tinha condições de ganhar a eleição em 2002, que é um tipo de estudo que nós nos especializamos em fazer. Não é uma premonição, mas tem indicadores claros. E porque o próprio Palocci e vários membros do PT não acreditavam na candidatura do presidente Lula. Nós fizemos esse diagnóstico e ficou claramente apontado de que o presidente Lula tinha plenas condições de vitória. Acontece que isso era o período da pré-campanha. Foi evoluindo a pré-campanha. Um ano antes da eleição, meu relacionamento estava ficando muito complicado com o Lula, como sócio e com tanto gestão estratégica também, e eu decidi sair da campanha em novembro, dezembro de 2007, um ano antes da campanha eleitoral. Então eu interrompi meu trabalho aí e nunca mais... 2005, não? Não, perdão, 2005. Eu sempre me corrijo, porque minha sinapse para datas, e para várias coisas é boa, mas para datas sempre é uma confusão. Você pode ver isso em todos os meus depoimentos. Então, eu me afastei completamente, fui para a Argentina, onde eu tinha clientes, e fiquei na Argentina trabalhando. Ganhou-se as eleições, veio o primeiro ano do governo do presidente Lula, não pleiteei nenhum tipo de trabalho, etc. Em agosto, eu recebo, quando tem a crise, o ápice da crise do Mensalão, e depois do depoimento do Duda Mendonça na CPI, eu recebo um telefonema, acho que era tipo 20 de agosto, isso é 2007, né? 2005, acredito. Não, isso aí já é na época do Mensalão do ápice, eu acho que é 2007. Não, 2005, perdão. Eu vou evitar... Bem, só para esclarecer, foi antes da reeleição ou depois? Não, antes da reeleição. Tá. Foi o primeiro contato que o Gilberto Carvalho me ligou, dizendo: olha, presidente Lula, você está acompanhando a crise que tem aqui no Brasil, o presidente Lula quer saber se você pode vir aqui conversar com ele e se você pode dar uma consultoria. Eu estava na Argentina. Então eu vi, e no dia 24 de agosto eu cheguei a Brasília, tive um contato com o presidente Lula, e aí ficou-se estabelecido que eu ficaria fazendo uma consultoria do que seria a crise, para ver se conseguiria se viabilizaria, não o meu trabalho, mas se a conjuntura permitiria e viabilizaria a reeleição do presidente Lula. E aí começa esse trabalho. Então foi assim que começou. Superada a crise, fui convidado para fazer a campanha de reeleição do presidente Lula. Foi essas circunstâncias que... E nessa campanha já houve pagamentos do Odebrecht? Sim. Os pagamentos foram não contabilizados também? Parte deles? Não, da Odebrecht, o que a gente recebia da Odebrecht não era contabilizado. Nós temos um contrato
como sempre foi feito no Brasil, quase em todas as campanhas, na maioria das campanhas ou quase todas, onde tem a parte oficial e a parte não oficial. A parte não oficial, inclusive eu queria repetir, porque eu já falei o doutor Moro, que quando estava assim negociar o contrato, eu falei com o Antônio Palocci, de que, tendo em vista a crise que eles tinham vivido, exatamente por causa de financiamento ilegal de campanha, era fundamental que essa campanha fosse toda e não tivesse nenhum tipo de caixa 2. Ele concordou na primeira conversa, da forma de Palocci diplomática e jeitoso de ser, e no decorrer foi, há pouco sentou com Mônica, mas aí já começou a dizer que teria dificuldade, teria dificuldade de se cumprir tudo oficialmente. Então, 2 meses depois, ele conversa comigo e me pergunta, olha, é impossível cumprir, isso já estava durante a campanha, salvo engano. Ele disse, é impossível cumprir o pagamento de forma oficial, mas tem uma forma segura de recebimento da parte não oficial. Eu digo, como é a forma? Ele me perguntou, você tem conta exterior? Eu digo, tenho, porque eu tinha uma conta antiga, de 2009, aberta quando trabalhava fora do Brasil. Ele disse, então é o seguinte, nós temos uma pessoa que é de total, absoluta confiança, que vai ser o pagador exclusivo de vocês desse formato. De quem é? Ele disse, a empresa Norberto Odebrecht. Eu disse, Palocci, olha, primeiro eu tenho um problema com a empresa. Porque quando eu fui jornalista, eu tinha feito uma matéria sobre no Acre, a morte do governador Edmundo Pinto, onde havia contratos com a Odebrecht. Ele disse, não, isso não tem problema. Segundo, eu falei, me surpreende que a Odebrecht hoje, que sempre financiou a direita, esteja financiando, não tem problema, etc. E tal. E foi estabelecido, foi feita uma reunião, a única reunião, inclusive, que eu participei em todo momento, quase da minha vida profissional, com financiador, com Pedro Noviço, que era o presidente da Odebrecht, porque ele me disse, olha, inclusive tem uma pessoa na empresa que ele conhece, que eu conhecia Pedrinho Noviço da Bahia, de atividades culturais, que o Pedrinho sempre foi envolvido com isso. E aí conversamos rapidamente com o Pedro Noviço e acertou-se. Mônica estava. Os detalhes. Então foi aí que começa. Ok. Vocês fizeram também uma campanha no exterior, em El Salvador, é isso? Certo, fizemos. Como é que foi essa campanha? Como que vocês entraram nessa campanha? A campanha do que viria a ser o presidente eleito Maurício Funes, do FMLN. Eu fui para lá a pedido do presidente Lula, e do PT, mas o presidente Lula, e Gilberto Carvalho tinham uma relação de amizade com a esposa, que viria a ser a primeira-dama de El Salvador, que é uma brasileira, e era companheira antiga do PT deles. E eles me convidaram, eu não queria ir, porque eu achava muito difícil, eu estava vindo um ano muito exaustivo, terminei aceitando e fui, e fiz a campanha. Então, e desde o início ficou certo de que o pagamento seria, que o PT, digamos, o grupo, assumiria o pagamento. Nós cobramos uma quantia pequena para os padrões nossos, que eu não me recordo, acho que 2, 3 milhões, que eu não me recordo exatamente, e fui fazer a campanha dessa forma. E novamente ficou claro que seria o pagamento, seria Palocci administrando com o fundo, com a Odebrecht. No meio da campanha, aí você tem um dado interessante, perto do fim da campanha, acabou o dinheiro da campanha, porque em El Salvador a publicidade é paga, como na maioria dos países, não tem publicidade gratuita. E o partido não tinha como pagar. Então eles tentaram falar com o presidente Lula, ele não atendia, tal, eles não conseguiram e pediram que eu viesse ao Brasil para conversar com ele, porque aí eu vim conversar com o presidente Lula. Falei para ele, presidente, nós estamos numa situação paradoxal, como se tivesse comprado um Boeing, que é a estrutura da nossa empresa, e não tem querosene. Então, se nós estamos na frente da campanha, falta 1 mês e meio para a campanha acabar, se não entrar dinheiro que a gente chama para mídia, para pagamento de publicidade, acabou-se, não tem chance. Então ele me disse, estava nessa conversa no Palácio Planalto, o presidente Lula, Gilberto Carvalho e eu. O presidente Lula disse-me, então, olha, vamos resolver. Então vamos fazer o seguinte, você vai ligar para Emílio Odebrecht. Eu nunca tinha tido contato com Emílio Odebrecht. Você liga para o Emílio Odebrecht e expõe o problema para ele que ele resolve. Eu digo, presidente, eu não conheço o Emílio, não sei. Não, o Gilberto vai ligar, vai explicar isso e tal. Gilberto ligou para o doutor Emílio Odebrecht, eu liguei no outro dia, ou 2 dias depois, para o doutor Emílio. O único contato que eu tive em toda a minha vida com o doutor Emílio Odebrecht foi por esse telefonema. Aí eu expliquei, eu digo, doutor Emílio,
Ele, não, eu sei, o Gilberto já me falou qual é o problema. Eu digo, então como é que o senhor pode ajudar nisso? Ele disse, olha, você diz ao nosso chefe de que eu prefiro tratar isso com o italiano. Eu disse, italiano? Ele, sim, o nosso amigo Palocci, etc. Porque isso, para mim, tirou um peso enorme. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de intermediação desse tipo. Para mim, até conversei isso com o presidente Lula na época. Então, ele disse, eu digo ao presidente que eu vou tratar, porque eu não quero que dê nenhum tipo de confusão, rolo. Depois, eu digo, ótimo, então tudo bem. Aí eu liguei para o Gilberto e disse, olha, Gilberto, aconteceu isso. O Gilberto disse, não, fique tranquilo, você pode voltar ao Salvador, que aí vai ser resolvido. Eu voltei a Salvador, 10 dias depois, mais ou menos, estava resolvido o problema. O partido informou que tinha chegado dinheiro. E esse dinheiro chegou pelo Odebrecht? Pelo que eu sei, sim, e foi formalizado, operacionalizado via a subsidiária do Panamá. O senhor Campelo. Ok, sem mais perguntas, Excelência. A série de acusação tem perguntas? Sim, perguntas. As defesas têm indagações? Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, a despeito do prejuízo já indicado, eu cumprimento o senhor João Santana. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Santana, na denúncia relativa a esta ação penal, o Ministério Público fez referência a 9 contratos firmados entre a Petrobras e consórcios que envolvem a Odebrecht e a OAS. Eu queria saber se o senhor teve alguma participação, se o senhor conhece esses contratos. Nunca tive conhecimento, inclusive sobre a questão Petrobras. Eu só vim ter conhecimento desse tipo de conexões através da Lava Jato. Eu nunca soube a origem do dinheiro do Caixa 2. Então, muito menos especificamente se via desses contratos da Petrobras, nesse aspecto, não. O senhor nunca teve conhecimento? No mínimo conhecimento. Certo. E nunca foi dito para o senhor? Não, jamais. Estabelecida nenhuma relação entre esses contratos não, e jamais. Qualquer remuneração que o senhor tenha recebido? Não, jamais. Inclusive, eu acho que não seria nem pertinente pelo tipo de relação que eu pessoalmente tinha com a cúpula do partido, o candidato. Eu só tratava de questões políticas com ele. Certo. Mas só para reforçar, o senhor jamais foi apresentado ao senhor nenhuma relação desses contratos com a remuneração que o senhor recebeu pelas campanhas? Era um dinheiro que veio da Odebrecht. Também era da Odebrecht. Como se fosse uma ajuda de campanha, uma ajuda política da Odebrecht. Certo. O senhor fez referência a uma conversa aqui com o ex-presidente Lula. Essa conversa ocorreu em que ano? Essa especificamente do Maurício Funes? Isso. Em 2009, entre dezembro e janeiro de 2009. Eu dou dezembro e janeiro porque a eleição foi em março. Estava perto, 2 meses para terminar, e a crise era uma crise final de campanha. Então foi ou dezembro de 2008 ou janeiro de 2009. O senhor não sabe especificar? Não, exatamente não. Certo. E como eu disse, essa conversa se deu no Palácio do Planalto. Certo. O senhor já disse aqui que que tinha uma empresa chamada Polis, correto? Certo. Tenho ainda. O senhor atuou com essa empresa em outros países? Com a Polis especificamente só em Angola, porque como minha atividade no exterior cresceu muito e foi constante de 10, 15 anos, eu abri empresas nacionais. Eu, então abri uma empresa na própria em El Salvador, no Panamá e na Argentina. Eu já tinha uma Polis argentina, mas são empresas autônomas. Certo. Mas com a Polis mesmo, só no contrato em Angola, foi que a Polis, nós fizemos o contrato com a Polis. Certo. O senhor atua na área de marketing político desde que data? Estimativa.
Há mais de 20 anos. E na sua 22 anos. 22 anos, 22 anos. certo. Na proposta de colaboração que o senhor fez ao Ministério Público, o senhor, aqui pelo que eu vi, ao menos em relação ao material que a defesa tem conhecimento, foi feita uma espécie de uma data de corte, porque o senhor fala que, fundamentalmente, a partir de 2002, o senhor faz referência, inclusive, ao ex-presidente Lula, em vários anexos. Isso foi uma deliberação do senhor ou foi uma exigência dos procuradores da República? Não, isso eu acho que normalmente não houve uma data de corte, mas como era uma massa muito grande de informação e o assunto, isso é uma coisa mais metodológica minha, o assunto era ligado mais à Lava Jato, tinha campanhas, por exemplo, como de Palocci em 2000, campanha de Jacobitá em 2 anos antes de 2000, 98. Então são campanhas pequenas, campanhas em Betim, no interior de Minas, que eu não me referi. Então não houve, digamos, uma moldura para encaixar fatos. Houve um método para selecionar aquilo que era mais relevante. Até porque, num processo de negociação como esse, se você traz uma massa de informação desnecessária, o próprio procurador perde interesse ou se perde, isso falando agora como técnico de comunicação, se perde o principal. Certo. Então, essas referências, então, que o senhor fez ao ex-presidente Lula em diversos termos, diversos anexos da sua colaboração, então, é porque o senhor entendeu que eram mais atrativas. Não uso o termo, não tem que o senhor, me perdoe, colocar uma palavra Não, de uma conotação é um questionamento, como essa é uma pergunta. Eu sei, mas é uma palavra que conota algo que eu não disse, não é atrativo. É relevante do ponto de vista político e investigativo. Mas não é só por isso, é porque esse é o grande escopo da minha vida profissional. Eu me referi, se o senhor consultar os autos, a várias campanhas no exterior. Eu me referi a campanhas mas eu só poderia me referir a campanhas presidenciais, principalmente por quê? Porque a partir de determinado momento eu fui exclusivamente o marqueteiro, como se diz, das campanhas presidenciais. E me referi também às campanhas municipais importantes. Você vai encontrar páginas e páginas sobre a campanha do Dr. Fernando Haddad, da Marta Suplicy, de Gleice Hoffmann, tudo isso está aí. Mas a questão, se o senhor tem ideia, eu fiz durante esses 22 anos algo em torno de 70, 80 campanhas. Se juntar as campanhas de deputados, as campanhas pequenas, etc. Então, não seria uma coisa de fazer um currículo detalhado, uma colaboração onde não havia foco. Certo, mas mesmo em relação a essas campanhas que o senhor menciona, todas elas são do Partido dos Trabalhadores. A partir de determinado momento, eu fiquei quase exclusivo do Partido dos Trabalhadores, até por uma pressão política do próprio partido. Eu tive que abandonar ou não aceitar convites de outros partidos, porque os diretores regionais daqueles estados ligavam ao presidente Lula, ligavam para o presidente Dilma, dizendo que eu estava fazendo campanha de outros opositores. Como meu principal cliente, e que eu tinha, inclusive, mais afinidade e mais prazer de trabalhar era o PT, eu terminei quase exclusivamente com o PT. Isso a partir de que ano? Isso quase a partir de 2004, 2006, porque logo depois veio a reeleição. Depois da reeleição, só para facilitar e ficar mais substantivo o meu relato, eu fiz a campanha em 2006, depois em 2008 fiz Marta Suplicy e Gleice Hoffmann, em seguida já fiz a primeira campanha da presidente Dilma, depois, então, esse encadeamento. E depois vai a segunda campanha da presidente Dilma. Certo. Antes de constituir a Poli, o senhor trabalhava também na área de marketing político. Antes da Polis, eu fui sócio de Duda Mendonça, na Duda Mendonça e Associados. E antes disso, eu fui jornalista político durante muitos anos. E alguns dos principais órgãos de comunicação do Brasil. Certo. Antes da Polis, portanto, o senhor também trabalhava em campanhas políticas. Trabalhei com Duda Mendonça. O senhor conheceu o advogado Rodrigo Tacla Duran? Não, só ouvi referência dele recentemente, inclusive ele sacando calúnias contra mim.
O senhor pode dizer qual que seria a calúnia? Ele se referiu, e depois, numa entrevista a um jornal, e depois ele próprio, no depoimento que deu na CPI, fugiu desse tema, de que eu teria um offshore na Bermudas, não, nenhum país do central, e que ali teria sido feito um depósito. É mentira. Nós entramos com representação no Ministério Público, pedimos investigação, e ele nunca mais se referiu. E é um fato que ele jamais pode provar. Então essa é a única relação, lembrança que eu tive com o Táclio Duran. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Algum outro defensor tem perguntas? Esclarecimentos muito rápidos aqui do juízo, o senhor João Santana. Desculpe, alguém tem pergunta? Não sei se... Não? O senhor mencionou esses pagamentos da Odebrecht, esse processo também faz referência à outra empreiteira, a OAS. O senhor teve alguma espécie de relação similar com a OAS? Não, a OAS... De campanha, não. Isso, acho que campanha. não. Acho que pré-campanha teve alguma coisa relacionada a um pequeno programa relacionado, e que Mônica citou, inclusive, na colaboração dela, de pré-campanha do senador Liberto Cardoso. E parece que pagaram por um programa, um filme, uma coisa não... Nada relacionado à campanha presidencial do ex-presidente. Não, campanha presidencial de forma alguma. Eu nunca tive nenhum contato. Durante a campanha presidencial, ficou quase um pagamento exclusivo, doutor Moro, da Odebrecht conosco. Isso, inclusive, que era uma razão que era explicada para mim como uma razão de segurança. E pelo grau de confidencialidade, etc, etc. Então, quando ficou uma dívida, foi que entrou um pagamento de uma outra empresa. O senhor mencionou esses pagamentos de Caixa 2 na campanha presidencial de 2006, do ex-presidente. Eram valores substanciais, esses valores de Caixa 2, ou eram valores pequenos? Não, eram substanciais. Eu acho que, eu não sei de memória para dizer agora, a Mônica talvez tenha se referido, mas acho que era algo em torno de 30% do preço oficial da campanha. Nós estamos falando em cifras de milhões de reais ou milhares de reais? Não, milhões de reais. O senhor mencionou que o senhor teve essa conversa com o senhor Antônio Palocci, de que teria que então pagar parte no Caixa 2, isso apesar do senhor ter externado preocupações disso anteriormente. O senhor levou esse assunto ao ex-presidente? Não, com ele diretamente não, porque negociações e contratos com o presidente Lula nunca tive. Então, um pouco essa preocupação com o Caixa 2, nesse aspecto não. Porque eu me referi com ele tempos depois e cobrando atrasos de pagamento que estava ocorrendo, quando o Palocci falhava, quando o PT era um degrau. Então eu entrei umas 2 ou 3 vezes e falei com o presidente, dizendo, olha, tem um atraso grande e nós estamos entrando num problema de desequilíbrio econômico financeiro. Ele, não, vamos resolver. Ele sempre mostrava surpresa, não sei, vou ver. Durante a campanha ou depois já da campanha? Isso no intervalo do primeiro e segundo turno, da campanha dele, e depois da campanha. Depois da campanha e já depois também na primeira eleição da presidente Dilma. Porque na primeira eleição da presidente Dilma, ela não tratou de gestão financeira, pelo menos conosco. E eu, como eu vi muita intimidade, eu acho que a parte financeira ficou completamente à margem dela. Segunda campanha que tá, mas aí o senhor tratou desses atrasos, então, com o ex-presidente Lula, é isso? Presidente Lula. E havia referência a essas questões de Caixa 2, ou pagamento pela Odebrecht? Não, diretamente o que a Odebrecht estava trazendo, etc., não. Mas eu deduzia que ele sabia exatamente do que estava se tratando. Por que o senhor deduzia? Por alguns motivos. Primeiro, uma coisa genérica, todos os candidatos, eu não conheci nenhum candidato que não soubesse dos detalhes da administração financeira de sua campanha, que não soubesse. Segundo, os pagamentos oficiais sempre tiveram margem pequena de atraso. Sempre tinha atraso, mas não tanto. Então, quando se referia a atrasos inclusive que ficavam para depois da campanha, estava implícito que era Caixa 2. O senhor chegou a conhecer o Fernando Bittar? Acusado nesse processo? Conheci em 98, como eu falei, na eleição a prefeito seu pai, Jacob Bittar, que eu fiz uma parte, e era sócio do Duda, saí no meio da campanha por falta de pagamento.
Então foi a única campanha, inclusive, onde eu interrompi mais para uma decisão de sócios. E aí eu conheci o Fernando Bittar, superficialmente, que era na produtora deles que nós trabalhávamos, o irmão dele, o Calil Bittar, mas não passou disso. E como houve um rompimento drástico nesse ano, quase uma inimizade foi gerada entre nós. Então nunca mais eu tive nenhum tipo de contato com eles. Sobre esses pagamentos de Caixa 2 na campanha presidencial 2006, 2010, o senhor não tratou nada disso com o Fernando Bittar? Não, em absoluto. Não tinha o menor sentido. A denúncia se refere aqui ao tal de sítio de Atibaia, que supostamente seria utilizado pelos presidentes. O senhor teve conhecimento desse fato na época? Não, eu nunca fui a esse sítio, não tinha conhecimento, não sabia desses detalhes de que sítio era esse. Inclusive, quando se referia nesse período ao sítio do presidente, eu imaginava que fosse um sítio que eu tinha conhecido há muitos anos atrás, que é um sítio que ele tinha perto de uma represa em São Paulo, mas não, nunca tive. E aí? O senhor mencionou também durante o seu depoimento aqui ao Ministério Público que em 2005, no auge lá do período do mensalão, o senhor começou a prestar conselhos ao ex-presidente, foi isso? Sim. A partir de agosto de 2007. O senhor prestou... 2005, perdão. O senhor prestou algum conselho relativo ao mensalão? Não, a parte principal da minha forma foi criar uma agenda positiva. Então, a recomendação principal que eu fiz ao presidente é dizer: presidente, deixa a questão judicial e política com os advogados e com o governo. O senhor tem que tratar do governo, até porque eu achei o presidente extremamente deprimido, estava prostrado, eu nunca tinha visto o presidente daquela maneira. Então nós temos que criar uma agenda positiva do governo. O senhor tem um governo aí que está pouco conhecido, você tem muita obra, então foi na criação dessa agenda positiva para reanimar, para revitalizar a imagem do governo e criar uma nova interlocução com a população que equilibrasse um pouco todo o noticiário negativo. Mas em relação mesmo ao mensalão, não. O senhor não sugeriu, por exemplo, se ele fosse indagado, que ele respondesse a algo específico? Não, de forma alguma. Não falasse sobre o assunto? Não, de forma alguma. Inclusive, quando eu cheguei, ele já tinha feito 2 pronunciamentos. 2 pronunciamentos, inclusive o primeiro de Paris, e tinha feito um outro na Granja do Torto, que eles depois achavam que estava equivocado, mas em relação ao tomar a linha de conduzir, etc., não. Bom, são essas, então, as questões do juiz, pode interromper.